percepção de si mesmo, a vivência do interior, o estar preenchido de vivências reais no interior resulta do encontro com um obstáculo. Trata-se de um conceito que desenvolvi grosseiramente, por assim dizer, para, partindo dele, passar a um outro conceito, o da secreção no organismo humano. Suponhamos que o organismo humano, num de seus sistemas orgânicos, digamos no estômago, absorva uma determinada substância, e que esse sistema orgânico seja formado de tal maneira que, por meio de sua atividade, segregue algo dessa substância incorporada, ele por assim dizer separa, retira algo da substância integral, de modo que através dessa atividade do órgão aquela se desintegra numa parte mais fina, isto é, mais filtrada, e uma parte mais grosseira, que é secretada. Realiza-se, portanto, uma diferenciação da substância, de modo que uma parte é transformada numa outra substância que continua útil, podendo ser absorvida por outros órgãos, e outra parte é primeiramente secretada e depois excretada. Neste ponto em que as partes inúteis da substancialidade são eliminadas, ficando retidas as partes úteis, os senhores têm, de forma modificada, algo comum chocar-se com um objeto exterior, como acabei de demonstrar. Ao aproximar-se de um órgão, a corrente de substâncias absorvidas choca-se, por assim dizer, com um obstáculo. Ela não pode continuar assim, precisa transformar-se. É como se o órgão, por assim dizer, lhe dissesse: você não pode continuar como está, você precisa transformar-se. Portanto, um obstáculo é colocado diante da substância que deve ter sua utilização posterior como outra substância, sendo que determinadas partes têm de ser eliminadas. Em nosso interior, o órgão se antepõe ao fluxo da substância tal como o objeto exterior com que nos chocamos se nos antepõe. Esses obstáculos encontram-se dentro do organismo integral nos mais diversos órgãos. Pelo fato de haver secreção em nosso organismo, e somente porque temos órgãos secretores, é que é dada a possibilidade de nosso organismo ser uma entidade fechada em si, uma entidade que se auto-percebe. Uma entidade só pode vivenciar a si mesma pelo fato de chocar-se com um obstáculo. Assim, os processos secretórios são processos importantes da vida humana, por serem aqueles pelos quais o organismo vivo se fecha em de si. O homem não seria um ente fechado em si mesmo se não existissem esses processos secretórios. Imagine que a corrente alimentar absorvida ou o fluxo de oxigênio passassem pelo organismo humano como através de um tubo. Não haveria resistência por parte dos órgãos. A consequência disso seria o organismo humano não poder vivenciar-se em si mesmo, mas apenas como pertencente ao grande mundo em geral. Aliás, poderíamos imaginar também que dentro do organismo humano pudesse ocorrer a forma mais grosseira de resistência, chocando-se então o fluxo de substâncias com uma forte muralha e vindo a refletir, a retornar. Isso, porém, não afetaria a vivência interior do organismo humano. Se a corrente alimentar ou o fluxo de oxigênio passassem pelo organismo humano como através de um tubo, entrando de um lado e saindo do outro, ou se fossem refletidos, isso não afetaria a vivência interior. Que assim que ocorre os senhores já podem deduzir do fato de, conforme mencionamos anteriormente ao conseguirmos que uma representação mental se volte sobre si mesma em nosso sistema nervoso, nós, por assim dizer, elevarmos nosso sistema nervoso acima da vivência do organismo interior. Portanto, não faz diferença se estamos diante de uma reflexão total ou de uma simples passagem, pelo organismo humano, das correntes que penetram de fora. O que faz o organismo humano autovivenciar-se são as secreções. Se os senhores observarem aquele órgão que devemos considerar o elemento central do organismo humano, o sistema sanguíneo, notarão que de um lado o sangue sempre se renova pela absorção de oxigênio. Por outro lado, já vimos o sistema sanguíneo como sendo o instrumento do humano. Podemos dizer que se o sangue passasse inalterado pelo organismo humano,
Não poderia ser o órgão do humano, iminentemente aquele que torna possível a um homem vivenciar-se interiormente. E só pelo fato de o sangue sofrer transformações intrínsecas, voltando diferente, isto é, por ocorrerem secreções de sangue modificado traço, só por isso é possível que o homem não apenas tenha o eu, mas possa vivenciá-lo com auxílio de seu instrumento físico sensorial, o sangue. Do que expusemos até agora, chegamos ao conceito de secreção, e temos de indagar como devemos compreender aquela secreção que antes apontamos ser pertencente à periferia externa do organismo humano. Não será difícil imaginar qual deve ser a atuação do organismo integral para que essa secreção possa ocorrer na periferia. Para isso é necessário que a totalidade das correntes do organismo humano se oponha a um órgão justamente relacionado com esse processo secretor tão abrangente. Esse órgão, como é fácil imaginar, é a pele, com tudo o que lhe é pertinente em seu sentido mais amplo. Trata-se ao mesmo tempo daquele elemento que, para o olhar exterior, direto, se apresenta como elemento essencial da estrutura humana, da forma humana. Se imaginarmos agora o organismo humano, que pode vivenciar-se em seu contorno externo pelo fato de contrapor o órgão da pele à totalidade de suas correntes, devemos ver, na formação peculiar da pele, uma das expressões para as forças mais internas do organismo humano. Teremos de perguntar agora, como devemos imaginar esse órgão da pele? Como devemos imaginá-lo, com tudo o que lhe pertence? Ainda veremos em detalhes de que ele se compõe, mas hoje queremos caracterizá-lo de forma genérica. Primeiro devemos esclarecer que a estrutura expressa na formação de nossa pele não se inclui em nossa vivência consciente, da qual podemos ter conhecimento por meio de uma auto-observação qualquer. Mesmo se participamos, de modo limitado, da formação de nossa superfície corporal externa, essa atividade é algo que independe completamente do arbítrio direto. Somente quanto à mobilidade de nossa pele, em relação à mímica, aos gestos e assim por diante, é que temos uma influência próxima ao que podemos chamar de atividade consciente, mas sobre a estrutura, a forma de nossa superfície corporal, não temos influência alguma. Evidentemente devemos concordar que, dentro de certos limites, entre o nascimento e a morte o homem tem uma certa influência sobre sua forma corpórea exterior. Qualquer um que tenha conhecido uma pessoa em determinada idade e volte a vê-la após 10 ou 20 anos pode convencer-se disso, principalmente se nesse intervalo de tempo decorrido a pessoa em questão tiver passado por vivências interiores mais profundas, especialmente vivências cognitivas que não são objeto da ciência exterior mas fazem suar sangue, estando relacionadas com todo o nosso destino de vida. Vemos então que dentro de certos limites a fisionomia muda, tendo portanto o homem, respeitando esses limites, uma influência sobre a configuração de seu corpo. Mas devemos convir que isso só acontece limitadamente, pois o principal na estruturação humana não depende do nosso arbítrio e não é determinado por nossa consciência. Mesmo assim, devemos admitir que a forma humana global está adaptada à entidade humana. Quem aceita isso nunca poderá imaginar que o que denominamos a plenitude das capacidades humanas possa desenvolver-se num ser com uma forma diferente da que os homens possuem atualmente. Tudo o que existe como capacidades no homem está relacionado com esta forma humana. Suponham, por exemplo, que o osso frontal estivesse numa posição diferente da atual, em relação ao organismo inteiro. Essa alteração de forma pressuporia capacidades e forças totalmente diferentes no homem. Poder-se-ia fazer estudos a respeito, tentando evidenciar que existiriam outras capacidades decorrentes de uma estruturação exterior diferente da cabeça, do crânio e assim por diante. Portanto, devemos formar um conceito da adaptação da forma humana à globalidade da entidade humana interior, de uma correspondência total entre a forma exterior e a entidade interior do homem. O que encontramos nas forças dessa adaptação nada tem a ver com o que pertence à atividade própria do homem abarcada pela consciência.
Mas como a forma humana se relaciona com sua atividade espiritual e também com sua vida anímica, os senhores podem imaginar facilmente que entre as forças plasmadoras da configuração física do homem existam, por assim dizer, forças advindas de um outro lado ao encontro daquelas que o homem desenvolve dentro de si. Trata-se das forças da inteligência, do sentimento, da índole e outras, que o homem só pode desenvolver no mundo físico diante do pressuposto de sua configuração especial. Essa forma precisa ser-lhe dada. Ele deve receber essa forma adequada às suas capacidades, se me permitem essa expressão, preparada por forças de espécie semelhante, correspondentes àquelas que, a partir do outro lado, constroem primeiramente essa forma possibilitando ser ela usada para realizar o que é sua atribuição. Não é difícil alcançar esse conceito, basta imaginar que uma máquina a ser utilizada para uma certa atividade tenha de ser ajustada para esse fim de maneira inteligente e apropriada. Para construir uma máquina nessas condições, é necessário executar desempenhos semelhantes aos que ela deverá realizar. Depois as partes que lhe darão a forma serão produzidas e integradas ao conjunto. Quando temos diante de nós uma máquina pronta, podemos explicá-la mecanicamente desde que vejamos e entendamos sua atuação. Como observadores pensantes, todavia, indagaremos, quem foi que a construiu? Pois sua composição aponta uma atividade espiritual consciente que produziu essa máquina para um determinado fim. Essa atividade espiritual não precisa mais estar presente quando queremos dar uma explicação mecânica da máquina. No entanto, ela está por trás da máquina, foi ela que a produziu. Do mesmo modo, podemos dizer o seguinte: tudo o que encontramos como sistemas de forças na estruturação do nosso organismo nos é dado principalmente para que possamos desenvolver nossas capacidades e forças como seres humanos. Mas por trás dessa estruturação do homem deve haver forças que conferem estrutura, forças plasmadoras do que não encontramos na estrutura pronta, assim como na máquina não encontramos seu construtor. Com essa ideia os senhores compreenderão facilmente um outro ponto. Um pensador materialista poderia dizer, para que devemos supor a existência de forças inteligentes e entidades criadoras conscientes por trás do nosso mundo físico. Podemos explicar o mundo físico a partir dele próprio, de suas próprias leis. Um relógio, uma máquina pode ser explicada a partir de suas próprias leis. Esse é um ponto em que, tanto de um como de outro lado, cometem-se os piores erros, tanto dos que se baseiam numa cosmovisão espiritual como dos materialistas. Se, por exemplo, uma cosmovisão baseada na ciência espiritual pusesse em dúvida que o organismo humano, tal como se nos apresenta em sua forma atual, não fosse explicável de maneira puramente mecânica ou mecanicista a partir de suas próprias leis, isso naturalmente constituiria um exagero e seria totalmente injustificado. O organismo humano, tal como o relógio, é completamente explicável a partir de suas próprias leis. Mas não podemos concluir a inexistência do inventor do relógio, do relojoeiro e de sua atividade espiritual por trás do relógio pelo fato de este ser explicável a partir de suas próprias leis. Essa contestação possível de ser feita pelo lado materialista soluciona-se, portanto, por si. Mas o cientista do espiritual também deve concordar que o organismo humano, tal como se nos apresenta, pode ser explicado a partir de suas próprias leis. Se, porém, realmente tivermos um pensamento baseado na ciência espiritual, deveremos procurar atrás da estrutura integral do homem as entidades plasmadoras, ou seja, aquilo que é o fundamento da forma geral da entidade humana. Se quisermos elaborar um conceito sobre o aparecimento da forma humana, deveremos imaginar que ela se origina, por um lado, pelo desenvolvimento das forças plasmadoras, que então estruturam o homem por isolarem-se nos limites da própria forma humana. A formação da pele indica do modo mais puro que significa a autolimitação das forças formativas do homem no espaço. Fazendo um desenho esquemático,
Podemos imaginar as forças formativas fluindo para a periferia, isolando-se na forma exterior, que deve apenas ser indicada na linha AB. Veremos agora como teremos de utilizar esse conceito para poder reconhecer o que acontece por dentro da pele. Outro sim, devemos estar conscientes de que esses processos de isolamento não ocorrem apenas na pele, também dentro do organismo humano encontramos esse isolamento perante as atividades e entidades que agem de fora. Basta os senhores pensarem no que foi dito até agora para perceber que também no interior do homem encontramos atividades isoladoras sobre as quais temos tão pouca influência quanto na formação de nossa superfície. São justamente as atividades que se realizam nos órgãos como o fígado, a bile, o baço e outros. Neles é retido o que flui para o organismo através das forças contidas nas substâncias alimentares. A essas forças se contrapõe um obstáculo, seu fluxo é obstruído, isto é, nesses órgãos a mobilidade exterior, própria das substâncias, se transforma. Ora, enquanto devemos pensar nas forças plasmadoras atuando somente até a pele, sendo que por fora da pele nada mais temos delas, convém imaginar que nas forças que penetram em nosso interior com a corrente alimentar ou aérea não acontece um isolamento total do que aí existe como fluxo vindo do exterior, e sim ocorre uma transformação. Não devemos imaginar esses órgãos como a pele, que provocam um tal isolamento a ponto de nada existir do lado de fora traço. E sim tendo em vista que eles transformam a mobilidade das substâncias a ponto de a corrente alimentar absorvida por parte deles ser transportada de outra maneira, depois que um obstáculo se lhe antepôs. Trata-se aqui, portanto, de uma transformação, aplicada principalmente aos órgãos que denominamos como o sistema cósmico interior do homem. Esses órgãos transformam a mobilidade exterior das substâncias. Podemos denominar essas forças como forças dinâmicas, do movimento, em contraposição às forças formativas que plasmam o organismo todo. Em nosso sistema cósmico interior, essas forças que transformam a mobilidade interior dos alimentos tornam-se movimento, de modo que podemos falar aqui de forças dinâmicas nos órgãos. Já nos adiantamos o suficiente, nas observações do organismo humano, para poder dizer que é sobre o corpo do homem atuam forças vindas de fora, cuja atividade não conseguimos perceber com nossa consciência. Tudo o que realizamos como atividade se passa abaixo do nosso horizonte de consciência. Ninguém pode observar em estado de consciência normal a atividade de seu fígado, de sua bile ou de seu baço. Agora surge a pergunta: o que nos impede de sabermos algo sobre as forças de estruturação e de movimento que atuam em nossos órgãos internos, visto que nossa vida anímica está integrada no organismo? Afinal, em nosso interior ocorrem atividades muito poderosas. Como é que nada sabemos a respeito delas? Ora, assim como nosso sistema nervoso central tem por função levar as impressões exteriores que recebemos por meio dos nossos sentidos até o sangue, ou seja, acolher as impressões de processos exteriores em nosso sangue, no instrumento de traço, assim como o sistema nervoso central tem por função servir ao eu na consciência comum, do mesmo modo o sistema nervoso simpático, que por assim dizer se encontra diante do sistema cósmico interior com suas sinapses e ramificações, tem por função impedir que os processos ocorridos no interior do organismo atinjam o sangue, o instrumento do eu, detendo-os diante dele. Os senhores veem, portanto, que o sistema nervoso simpático tem uma função oposta à do sistema nervoso central, o que explica a diferença na estrutura e na natureza desses dois sistemas. Enquanto o sistema nervoso central precisa esforçar-se para transmitir ao sangue, da melhor maneira possível, as impressões exteriores, o sistema nervoso simpático, que atua de modo oposto, deve afastar constantemente do sangue, o instrumento do eu, a mobilidade própria das substâncias absorvidas. Quando observamos o processo digestivo, temos inicialmente a absorção dos alimentos exteriores,
depois a retenção da atividade própria das substâncias alimentares e em seguida a transformação dessa atividade pelo sistema cósmico interior do homem. Para impedir que, do modo como estamos colocados no mundo, percebamos tudo o que se processa em nossos órgãos internos, o fluxo dos processos precisa ser mantido afastado do sangue pela ação do sistema nervoso simpático, tal qual, justamente, pelo sistema nervoso central elevado ao sangue que é recebido de fora. Aí os senhores têm a função do sistema nervoso simpático, que é a de manter nossos processos interiores dentro de nós, não permitindo atingirem o sangue, o instrumento do eu, impedindo a entrada desses processos interiores na consciência do eu. Ontem já chamei a atenção para o fato de que a vida exterior e a vida interior do homem, tal como se expressam no corpo etérico, contrastam entre si, sendo que essa oposição entre a vida exterior e a interior se expressa em tensões, as quais, como vimos, tornam-se mais fortes nos órgãos cerebrais denominados epífise e hipófise. Conjugando as considerações de ontem com as de hoje, os senhores poderão facilmente admitir que tudo o que penetra de fora tende a unir-se com seu oposto. O que vem de dentro e é detido pelo sistema nervoso simpático, para poder entrar num contato bastante íntimo com a circulação sanguínea. Na epífise temos o ponto onde o que é trazido de fora até o sangue pelo sistema nervoso central quer unir-se ao que provém do outro lado, e a hipófise também é o último posto avançado a impedir a vida interior humana de aproximar-se do sangue. Dois órgãos muito importantes estão frente a frente nesse ponto do cérebro. Toda a nossa vivência interior permanece abaixo de nossa consciência. Para nós seria terrivelmente perturbador se participássemos conscientemente de todos os processos digestivos. Isto é detido pelo sistema nervoso simpático. Somente quando a inter-relação dos dois sistemas nervosos, tal como se apresenta na situação de tensão entre a epífise e a hipófise, não está em ordem é que surge algo comparável a um transluzir de um lado para outro, uma perturbação num lado a partir do outro. Isso já ocorre, por exemplo, quando uma atividade irregular dos nossos órgãos digestivos vem à consciência por meio de sentimentos de desconforto. Embora ainda bem indefinida, temos uma irradiação, para dentro da consciência, da vida interior humana normalmente inconsciente, que, aliás, transformou-se consideravelmente nessa trajetória, ou seja, não aparece na consciência como realmente transcorreu. Ou então em emoções como a raiva, a fúria, o susto e outras que têm sua origem na consciência, temos uma forte irradiação de dentro do organismo humano. Dá-se então o caso em que emoções, especialmente excitações internas da alma, podem influenciar de modo muito prejudicial a digestão, o sistema respiratório e, consequentemente, também a circulação sanguínea e tudo o que está abaixo da consciência. Assim, esses dois lados da natureza humana podem agir um sobre o outro. Assim estamos, de fato, como homens, colocados no mundo como uma dualidade, e hoje tivemos oportunidade de vê-la. De um lado a vivência consciente do mundo exterior pelo sistema nervoso central, que leva as impressões exteriores até o sangue, o instrumento do eu. De outro lado a vivência inconsciente do mundo interior, inconsciente porque é detida pelo sistema nervoso simpático, não chegando até o sangue. Esses dois opostos defrontam-se continuamente. Encontramos, todavia, sua expressão específica na tensão existente entre os dois órgãos que mencionamos, a epífise e a hipófise. Da próxima vez continuaremos nossas considerações a partir desse ponto. 26 de março de 1911. O sangue como expressão e o instrumento do humano. Nas últimas conferências pudemos ver que o homem, como organização física, isola-se por assim dizer do exterior por meio de sua pele. Se quisermos compreender o organismo humano no sentido das considerações feitas até agora, será necessário afirmar que é o próprio organismo humano, com seus diversos sistemas de forças, que se delimita frente ao exterior pela pele.
Em outras palavras, devemos ter bem claro que no organismo humano existe um sistema global de forças determinadas, por sua inter-relação, de modo a proporcionarem exatamente o contorno da forma que aparece na pele como sendo o limite exterior da configuração humana. Podemos dizer, portanto, que em relação ao processo vital do homem ocorre o fato interessante de termos, na forma que delimita o exterior, por assim dizer, uma expressão metafórica da atividade integral do sistema de forças atuantes no organismo. Se, todavia, a própria pele deve representar essa expressão do organismo, é de pressupor que devemos encontrar dentro dela, de certa forma, o homem como um todo. Visto que, tal como se apresenta, o homem deve ser formado de modo que a pele externa, como limite de sua forma, expresse o que ele é, então devemos encontrar na pele tudo o que pertence à organização total do homem. De fato, se nos aprofundarmos no que é pertinente à organização integral do homem, poderemos perceber que cada fator presente em seu sistema de forças também está presente dentro da pele. Vimos primeiramente que o homem integral, tal como se nos apresenta na forma terrena, tem o instrumento de ser no sangue, sendo homem pelo fato de ser portador de um eu e de seu poder criar uma expressão para si no sistema físico, criar um instrumento para si no sangue. Então, se nossa superfície é corpórea, o limite de nossa forma, é um membro essencial de nossa organização integral, será válido dizer que essa organização integral precisa agir por meio do sangue até dentro da pele para que possa haver uma expressão de toda a entidade humana, enquanto física, na pele. Observemos como a pele, sendo formada de diversas camadas, se estende sobre toda a superfície do corpo. Veremos que, de fato, vasos sanguíneos bem finos penetram nela. Por esses vasinhos sanguíneos o eu pode enviar suas forças e criar para si, até a pele, uma expressão da entidade humana. Sabemos também que o sistema nervoso é o instrumento físico de tudo que denominamos consciência. Se, agora, o limite superficial do corpo é uma expressão de todo o organismo humano, os nervos também devem prolongar-se até a pele para que a consciência humana possa estender-se até este órgão. Vemos, portanto, que ao lado dos delicados vasos sanguíneos situados dentro das camadas da pele correm as terminações nervosas mais diversas, habitualmente denominadas, embora isso não seja totalmente correto, corpúsculos táteis, por se julgar que o homem percebe o mundo exterior pelo sentido do tato com auxílio desses corpúsculos táteis, tal como percebe a luz e o som por meio dos olhos e dos ouvidos. No entanto, não é isso que acontece. Observando-se melhor, esse sentido do tato é a expressão de diversas atividades sensoriais, como por exemplo o sentido térmico e outros. Ainda veremos qual é a situação real. Na pele encontramos, portanto, a expressão ou órgão físico do humano, o sangue. Mas também vemos algo que é a expressão da consciência humana, o sistema nervoso, que envia suas terminações para a pele. Agora cumpre procurarmos a expressão do que se pode considerar o instrumento essencial do processo vital. Já na última conferência chamamos atenção para esse instrumento do processo vital ao falarmos da secreção. Na secreção, em que vimos ocorrer, por assim dizer, uma espécie de obstáculo, devemos reconhecer a expressão do processo vital à medida que um ser vivo, querendo existir no mundo, precisa isolar-se do exterior. Isso só pode acontecer quando o organismo vivencia um obstáculo em si mesmo. Essa vivência de um obstáculo em si mesmo é mediada por órgãos secretores que podem ser chamados, no mais amplo sentido, de glândulas. Glândulas são órgãos secretores, e o obstáculo se manifesta no fato de elas, por assim dizer, oporem uma resistência interior às substâncias alimentares que lhes vêm ao encontro. Devemos, portanto, supor que esses órgãos secretores, assim como estão espalhados pelo organismo, também devem pertencer à pele. E é realmente o que acontece, pois também na pele encontramos órgãos secretores, glândulas dos mais diferentes tipos,
glândulas sudoríparas, sebáceas, que realizam o processo secretor, ou seja, um processo vital, dentro da pele. E se, finalmente, pesquisarmos o que está abaixo do processo vital, encontraremos o que poderemos denominar processo substancial puro, o transporte da substância de um órgão ao outro. Agora eu gostaria de pedir-lhes que diferenciassem claramente entre um processo secretor, que cria um obstáculo interior, pertencendo aos processos vitais, e aqueles processos que provocam puras transposições de substâncias, ou seja, meras transferências de substâncias de um local para outro. É que não se trata da mesma coisa. Para uma visão materialista poderia ser, mas para uma plena compreensão da realidade da vida não é. No organismo humano não temos apenas o mero transporte de substâncias. Com efeito, em toda parte ocorre uma condução das substâncias, dos produtos provenientes da alimentação, para os diversos órgãos. Mas no momento em que as substâncias alimentares são absorvidas, estamos diante de um processo vital, de processos secretores, que ao mesmo tempo criam obstáculos internos. É preciso distinguir isso do simples processo de transferência de substâncias. Descemos do processo vital aos processos propriamente físicos ao dizermos que aparentemente os alimentos absorvidos são transportados para as mais variadas regiões do corpo físico. Trata-se, contudo, de uma atividade viva, por assim dizer, de uma autopercepção do organismo em seu próprio interior, onde se criam obstáculos interiores pelos órgãos secretores. Simultaneamente aos processos vitais ocorre um transporte de substâncias, tanto na pele como nas demais partes do organismo. Os restos das substâncias alimentares são excretados, secretados, conduzidos para fora através da pele pelo processo de secreção de suor, da sudorese, de modo que aqui também aparece um transporte puramente físico de substâncias. Caracterizamos assim, em sua essência, o fato de que no órgão exterior da pele se encontram tanto o sistema sanguíneo, como expressão do eu, quanto o sistema nervoso, como expressão da consciência. E agora quero aos poucos conduzir a ideia de que se justifica ao reunirmos todas as manifestações da consciência sob a expressão corpo astral, ou seja, podermos considerar o sistema nervoso uma expressão do corpo astral, o sistema glandular uma expressão do corpo etérico ou vital e o processo alimentar propriamente dito, o processo de transposição, uma expressão do corpo físico. Até aqui todas as formações isoladas da organização humana realmente estão presentes no sistema cutâneo, pelo qual o homem se limita à frente ao exterior. Devemos considerar, contudo, que todos os membros da organização humana, o sistema sanguíneo, o sistema nervoso, o sistema alimentar e assim por diante, formam uma totalidade em suas inter-relações. Ao observarmos esses 4 sistemas da organização humana, contemplando-os no corpo físico, podemos, por assim dizer, considerar o organismo humano por 2 lados. Realmente ele se mostra de 2 lados, e de princípio podemos mesmo afirmar que o organismo humano só tem sentido dentro da existência terrena quando, como organismo integral, é o instrumento do eu. Contudo só pode sê-lo quando o sistema sanguíneo, o instrumento mais próximo de que o eu humano se pode servir, está presente nele. A existência do sistema sanguíneo, todavia, só é possível se os demais sistemas o precedem em formação. O sangue não é apenas, como diz o poeta, um muito especial extrato. É fácil perceber que, tal como é, ele nem pode existir sem inserir-se no restante do organismo humano. É necessário que sua existência seja preparada pelo restante do organismo. Assim como está presente no homem, o sangue não pode ser encontrado em qualquer outro lugar senão no organismo humano. Não podemos transferir sem mais nem menos o que dissemos do sangue humano para qualquer outro ser vivo na Terra. Talvez mais tarde eu ainda tenha a oportunidade de falar da relação entre o sangue humano e o sangue animal. Será uma consideração muito importante,
pois a ciência exterior não leva muito em conta essa diferença. Hoje mencionaremos o sangue apenas como expressão do eu humano. Estando o restante do organismo humano estruturado, ele se torna capaz de ser o portador do sangue, de receber em si a circulação sanguínea. Somente então pode conter o dispositivo que serve de instrumento para o nosso eu. Para isso é preciso, primeiro, que o organismo integral do homem tenha sido construído. Os senhores sabem que, ao lado do homem, ainda existem na Terra outros seres aparentemente tendo um certo parentesco com ele, porém impossibilitados de manifestar um eu humano. Neles se revela que os elementos semelhantes aos sistemas correspondentes na disposição humana têm uma estrutura diferente da do homem. Em todos esses sistemas que antecedem o sistema sanguíneo já deve estar disposta a possibilidade de receber o sangue. Ou seja, precisamos ter um sistema nervoso capaz de receber um sistema sanguíneo no sentido do sistema sanguíneo humano. Precisamos ter um sistema glandular e também um sistema digestivo que estejam preparados para receber um sistema sanguíneo humano. Isto significa que, por exemplo, no sistema alimentar, que caracterizamos como sendo o representante do corpo físico do homem propriamente dito, o eu precisa estar latente. Todo o processo de formação do sistema nutritivo deve ser dirigido e conduzido através do organismo de tal modo que o sangue, por fim, possa movimentar-se em seus trajetos corretos. O que significa isso? Isso significa que a circulação sanguínea é determinada em sua forma, em todo o seu modo de mover-se, pela entidade humana do eu. Imaginando esquematicamente a circulação sanguínea nessa linha oval, devemos dizer que ela precisa ser recebida pelo restante do organismo. Isto significa que todos os outros sistemas orgânicos devem estar ordenados de modo que a circulação sanguínea possa inserir-se neles. O tecido de nossos vasos sanguíneos, quer seja na cabeça ou em outra parte do organismo, não poderia ser como se aos lugares onde o sangue precisa circular não fossem dirigidas as coisas correspondentes ali necessárias. Isto quer dizer que os sistemas de forças no organismo humano, a começar pelo sistema alimentar, devem atuar de forma a levar todo o material nutritivo aos lugares correspondentes, estruturando-os de tal modo que nesses lugares o sangue possa manter exatamente a forma de seu trajeto, necessário para ele poder tornar-se uma expressão do eu. Portanto, em todos os impulsos do nosso aparelho nutritivo, ou seja, do sistema inferior de nosso organismo, já deve estar contido o que faz do homem um ser dotado de um eu. A forma que o homem apresenta, por fim, em sua perfeição física já deve estar inserida nos sistemas orgânicos até onde se constituem os diferentes processos nutritivos do homem. Então, do sangue baixamos o olhar aos sistemas orgânicos preparadores da circulação sanguínea, aos processos que, longe de nosso eu, transcorrem na escuridão do nosso organismo. Enquanto o sangue é a expressão de nossa atividade do eu, ou seja, é a expressão do que possuímos de mais consciente, não temos capacidade para olhar para as profundezas desconhecidas do corpo físico. Não sabemos como as substâncias são levadas, conduzidas aos diferentes lugares do nosso organismo em que devem ser utilizadas para estruturá-lo, dar-lhe forma, para possibilitar-lhe ser um instrumento do nosso eu. Isso nos mostra que, desde o início do processo nutritivo, todas as leis que por fim levam à estruturação da circulação sanguínea já existem no organismo humano. O sangue como tal se nos apresenta como o sistema mais móvel, mais ativo que possuímos. Sabemos muito bem que se interviermos, por pouco que seja, no trajeto sanguíneo, o sangue logo tomará outros caminhos. Basta nos picarmos num lugar qualquer para que o sangue tome um caminho diferente do que seguiria normalmente. É muito importante considerar isso, pois daí podemos depreender que o sangue é o elemento mais determinável do corpo humano. Ele tem uma boa base nos demais sistemas orgânicos, mas ao mesmo tempo é o sistema mais determinável, o que tem a menor estabilidade interior. O sangue pode ser fortemente determinado pelas vivências do eu consciente.
Não quero abordar as teorias fantásticas elaboradas pela ciência exterior sobre o corar ou empalidecer em decorrência dos sentimentos de vergonha ou medo. Quero apenas apontar o fato puramente exterior de que vivências como medo, pavor e vergonha se fundamentam em vivências do eu que podemos reconhecer em seus efeitos sobre o sangue. No sentimento de medo ou pavor queremos, por assim dizer, defender-nos de alguma coisa da qual cremos que nos ameaça. Então encolhemos-nos com o nosso eu. No sentimento de vergonha gostaríamos de ocultar-nos, retrair-nos atrás do sangue, apagar nosso eu. Em ambos os casos, e quero considerar apenas os fatos exteriores, o sangue acompanha materialmente, como instrumento material exterior, o que o eu vivencia em si mesmo. No sentimento de medo e pavor, em que o homem quer encolher-se tão intensamente diante de algo que o faz sentir-se ameaçado, ele empalidece, o sangue se retrai da periferia para o centro, para o interior. Quando o homem quer esconder-se devido ao sentimento de vergonha, querendo apagar-se, quando, de preferência, ele nem queria estar presente, e sim ocultar-se em qualquer lugar o sangue se espalha até a periferia sob a impressão do que o eu está vivenciando, e o homem enrubesce. Vemos, assim, que o sangue é o sistema mais determinável no organismo humano, capaz de acompanhar rapidamente as vivências do eu. Quanto mais descemos em nossos sistemas orgânicos, menos suas disposições obedecem ao nosso eu, e tanto menos estão inclinados a adaptar-se às vivências do eu. Quanto ao sistema nervoso, sabemos que está arranjado em certos trajetos nervosos, e que estes, em seu percurso, representam algo relativamente rígido. Enquanto o sangue é móvel e, dependendo das vivências interiores do eu, pode ser dirigido de uma parte a outra do corpo, até a periferia. O que acontece nos nervos é que ao longo dos trajetos nervosos correm as forças que podemos resumir como forças da consciência. Estas não podem transportar a matéria nervosa de um lugar para outro, como acontece com o sangue em seu percurso. Portanto, o sistema nervoso já é menos determinável que o sangue, e menos determinável ainda é o sistema glandular, que nos revela glândulas para atuações bem determinadas em lugares bem determinados do organismo. Se algo deve ativar uma glândula para uma determinada finalidade, esta não pode ser estimulada por um feixe semelhante ao feixe nervoso. Essa glândula deve ser estimulada no local em que se situa. Portanto, o sistema glandular ainda é menos determinável. Devemos estimular as glândulas onde elas se encontram. Enquanto podemos conduzir a atividade nervosa ao longo dos feixes nervosos, e ainda encontramos aí fibras de ligação que conectam as sinapses entre si. Uma glândula só pode ser estimulada para uma atividade no local em que se encontra. Este processo de enrijecimento, este processo de determinação interior, de não ser determinável, de fora, ainda é mais nítido em tudo que pertence ao sistema alimentar, pelo qual o homem incorpora diretamente as substâncias que o tornam uma entidade físico-sensorial. Mesmo assim, a singularidade dessa incorporação de substâncias deve fundamentar um preparo total para o instrumento do eu. Observemos agora o organismo humano em relação a seu sistema inferior, o sistema nutritivo no mais amplo sentido, por cujo intermédio as substâncias são transportadas para todos os membros do organismo. A distribuição dessas substâncias deve ser tal que a formação, a estruturação exterior do homem se realize no sentido de tornar possível a expressão do eu no organismo humano. Para isso necessita-se de muita coisa, não apenas que as substâncias nutritivas sejam transportadas das mais diversas maneiras e depositadas nos mais diferentes lugares do organismo, mas também que todas as providências possíveis sejam tomadas para determinar a forma externa do organismo humano. É importante termos clareza sobre o seguinte: embora todos os sistemas do organismo humano, até mesmo o sistema mais inferior, o sistema nutritivo, estejam representados no que denominamos pele, tivemos ensejo de dizer que na pele se distribui tudo o que pertence ao sistema físico do homem, em sentido mais elevado.
Mas os senhores facilmente podem imaginar que, apesar de conter todos esses sistemas, essa pele contém um grande defeito, por mais paradoxal que isso possa parecer. Do modo como se apresenta no homem, ela tem a forma do organismo humano. No entanto, não teria essa forma por si mesma. Por si mesma ela não teria condições de proporcionar ao homem sua delimitação formal característica. Sem apoio a pele sucumbiria, e o homem não poderia manter-se em posição ereta. Concluímos então que não devem ocorrer apenas os processos nutritivos mantenedores da pele, mas também devem ocorrer e interagir vários outros processos responsáveis pela forma integral do organismo humano. Não será difícil compreendermos que é preciso considerar também como processos nutritivos modificados aqueles que ocorrem nas cartilagens e nos ossos. Que processos são esses? Quando o material de nossos alimentos é levado até uma cartilagem ou um osso, basicamente é apenas material físico que é transportado para lá. O que encontramos, por fim, na cartilagem ou no osso nada mais é do que substâncias nutritivas transformadas, mas elas são transformadas de modo diferente do que, por exemplo, na pele. Por isso podemos afirmar que é preciso ver na pele as substâncias nutritivas transformadas que se depositam no limite mais externo configurativo de nosso corpo. No entanto, na maneira como o material nutritivo se deposita no osso temos de reconhecer um processo nutritivo em que o material se arredonda em função da forma humana. Trata-se, porém, de um processo inverso ao que ocorre na pele humana. E agora não será difícil, recorrendo ao modelo de observação que já aplicamos ao sistema nervoso, imaginar também esse processo nutritivo integral, o sistema de transporte dos alimentos. Ao contemplarmos a pele e olharmos para as substâncias alimentares formadoras desse limite exterior que estrutura a superfície do homem sem, todavia, produzir por si mesmo a forma humana, fica-nos evidente que a nutrição cutânea é o tipo de alimentação mais recente no organismo. Na maneira como os ossos são alimentados podemos reconhecer, em sua relação com a nutrição cutânea, um processo semelhante ao que constatamos quanto à formação do cérebro em relação ao processo formativo da medula espinhal. Teremos a mesma razão ao dizer que o que de início vemos aparecer exteriormente, no processo da nutrição da pele, pode ser visto, posteriormente, transformado na forma sólida da estrutura óssea. Tal observação do organismo humano indica que antigamente nosso sistema ósseo consistia numa substância mais mole, tendo endurecido apenas no decorrer da evolução. Isso também pode ser provado pela ciência exterior. Esta nos ensina que certas estruturas, mais tarde nitidamente tornadas ossos, na idade infantil se apresentam moles, cartilaginosas, formando-se pouco a pouco a massa óssea a partir de uma massa cartilaginosa mais macia, pela inclusão de material nutritivo. Temos aí a transformação de uma substância mais mole em outra mais dura, como também acontece em cada homem. Devemos ver, portanto, na cartilagem um precursor do osso, podendo dizer que a inclusão do sistema ósseo no organismo se nos evidencia como resultado final dos processos que notamos na nutrição da pele. Em primeiro lugar, as substâncias ingeridas são transformadas de maneira muito simples numa substância macia, maleável. Feito isso pode desenrolar-se o processo alimentar, pelo qual determinadas partes então se endurecem a fim de constituir o material ósseo, para que finalmente apareça a forma do organismo humano integral. O modo pelo qual os ossos se nos apresentam nos dá o ensejo de afirmar que para além da formação óssea não encontramos um progresso ulterior do processo nutritivo em direção ao endurecimento, à medida que considerarmos o homem em seu atual estado evolutivo. Enquanto temos no sangue a substância mais determinável no homem, na substância óssea, de outro lado, podemos ver algo totalmente indeterminável, que se endureceu, solidificou até um limite além do qual não há mais transformação, pois ela atingiu sua forma mais rígida.
Prosseguindo em nossas considerações anteriores, cumpre dizer que o sangue é o mais determinável instrumento do eu no homem, os nervos já o são menos, e no sistema ósseo está o elemento que atingiu o último ponto de sua evolução, representando um produto final de transformação quanto à sua determinação pelo eu. Por isso, tudo o que pertence à formação do sistema ósseo acontece de maneira que os ossos possam, por fim, ser os portadores e os suportes de um organismo mais mole, onde processos vitais e nutritivos decorrem de um modo que o sangue possa fluir corretamente em suas trajetórias, para que o eu humano possa ter nele um instrumento. Eu gostaria de saber quem não ficaria tomado da maior admiração e veneração ao olhar para dentro do organismo humano e imaginar o seguinte: no sistema ósseo tenho à minha frente algo que passou pelo maior número de transformações, que deve ter percorrido o maior número de etapas, que se elevou do grau inferior para chegar ao sistema ósseo atual no decurso de muitas eras. Finalmente ele se configurou de modo a poder ser o firme esteio, o firme suporte do eu. Quando percebemos como a tendência do eu atua na formação de cada osso, só podemos ficar tomados da mais profunda admiração diante dessa construção do organismo humano. Olhando para esse ser humano, estamos diante de dois polos da existência física. Um deles é o sistema sanguíneo, que é o instrumento mais determinável do eu, e o outro sistema ósseo, que na forma exterior e na estrutura interior é mais rígido, o mais indeterminável, o menos mutável, o mais adiantado no determinismo. Portanto, podemos dizer que a organização física do homem encontrou provisoriamente sua expressão final, sua conclusão no sistema ósseo, enquanto no sistema sanguíneo assumiu, em certo sentido, um novo início. Olhando para o nosso sistema ósseo, podemos afirmar que nele veneramos a última conclusão da organização física humana. Já olhando para o nosso sistema sanguíneo, podemos dizer que nele vemos um começo, algo que só pôde ter início depois que todos os outros sistemas o precederam. A respeito do sistema ósseo, é lícito dizer que uma certa disposição, as primeiras forças para a formação do sistema ósseo já deviam estar presentes antes que o sistema glandular e o sistema nervoso pudessem desenvolver-se no organismo, pois estes deviam ser conduzidos a seus respectivos lugares pelo sistema ósseo. O mais antigo sistema de forças do organismo humano é o nosso sistema ósseo. Ao designar o sistema sanguíneo e o sistema ósseo como dois polos, quisemos expressar, numa imagem, que neles encontramos, por assim dizer, os dois extremos externos da organização humana. No sistema sanguíneo temos diante de nós o elemento mais móvel, tão móvel que segue cada movimento do nosso eu. E no sistema ósseo temos o elemento quase totalmente subtraído à influência desse eu, o elemento que não mais atingimos com nosso eu. Contudo, a organização total do eu já está contida em sua forma. Desse modo, pela simples observação exterior, o sistema sanguíneo e o sistema ósseo se antepõem, no homem, como um início e um fim. Contemplando nosso sistema sanguíneo, que continuamente segue todos os movimentos do eu, concluímos que no sangue móvel se expressa a vida humana. Considerando o sistema ósseo, concluímos que ele simboliza tudo que se subtrai de nossa vida, servindo apenas de suporte ao organismo. Nosso sangue pulsante é nossa vida. Nosso sistema ósseo, por ser um senhor tão velho, é o que já se subtraiu da vida imediata, é algo que já se desligou e só quer servir de suporte, só quer dar forma. Enquanto estamos organicamente vivos em nosso sangue, basicamente já morremos em nosso sistema ósseo. E eu lhes peço considerar essa proposição como um leitmotiv para as próximas conferências, pois dela decorrerão fatos fisiológicos significativos. Enquanto vivemos em nosso sangue, já morremos em nosso sistema ósseo. Nosso sistema ósseo é como um arcabouço, é o que menos tem vida, é apenas o suporte que nos dá apoio. Já no início deste ciclo de conferências vimos uma dualidade no homem. Agora essa dualidade nos aparece mais uma vez, de outra maneira. No sangue temos, de um lado,
O que há de mais móvel, de mais vivo? De outro lado temos no sistema ósseo aquilo que mais se subtraiu à mobilidade orgânica, já carregando em si a morte. Nosso sistema ósseo já chegou a uma certa conclusão, pelo menos no que tange a sua forma, mesmo ainda crescendo depois, naquela época da vida humana a partir da qual as vivências do eu começam a manifestar-se. Até a troca dos dentes, no 7º ano de vida, o sistema ósseo já adquiriu essencialmente sua forma. Justamente na época em que nós mesmos ainda estamos subtraídos, em grande parte, da mobilidade do nosso eu é que ocorre o principal desenvolvimento do nosso sistema ósseo. É nesse período, quando o sistema ósseo se estrutura a partir das forças e das profundezas obscuras do nosso organismo, que podem ser feitos os maiores erros alimentares. É nesses primeiros 7 anos de vida que podemos cometer, na alimentação das crianças, erros cujas consequências sobre o sistema ósseo podem ser especialmente sérias, como as doenças de caráter raquítico, decorrentes de processos alimentares mal orientados nessa faixa etária, quando, por exemplo, cedemos à gulodice das crianças e lhes damos tudo o que desejam. Vemos, assim, agir em nosso sistema ósseo que é subtraído ao eu. Bem diferente é o que se passa no sistema sanguíneo, que obedece ativamente à nossa vida individual, dependendo, mais do que qualquer outra coisa, dos processos de nossa vivência interior. Trata-se apenas de uma espécie de miopia por parte da ciência exterior acreditar que o sistema nervoso é mais dependente das vivências interiores do que o sistema sanguíneo. Apontarei apenas a forma mais simples da influência das vivências do eu sobre o sistema sanguíneo, nos casos da vergonha e do medo, quando ocorre um deslocamento do sangue, que expressa nitidamente as vivências do eu em seu instrumento, o sangue. Os senhores podem imaginar que, se esses processos passageiros se expressam dessa maneira, como deverão expressar-se as vivências contínuas ou habituais do eu no elemento excitável do sangue. Não existe paixão, instinto ou emoção, quer habituais, quer esporádicos e explosivos, que não sejam transmitidos como vivências interiores ao sangue, instrumento do eu. Todos os elementos não sádios das vivências do eu se expressam no sistema sanguíneo. Sempre que quisermos compreender o que ocorre no sistema sanguíneo, será importante investigar não apenas o processo alimentar, mas principalmente os processos anímicos enquanto vivências do eu, como estados emocionais, paixões persistentes, emoções e assim por diante. Somente uma mentalidade materialista dirigirá sua atenção principal à alimentação no caso de perturbações do sistema sanguíneo, pois a nutrição sanguínea baseia-se na nutrição do sistema físico, do sistema glandular, do sistema nervoso e assim por diante, e basicamente as substâncias alimentares já estão muito filtradas quando atingem o sangue. Por isso, para o sangue ser afetado por essa via é preciso ter surgido uma doença grave no organismo. Em contrapartida, todos os processos anímicos, todos os processos do eu retroagem diretamente sobre o sangue. Assim, nosso sistema ósseo é o que mais se subtrai aos processos do eu, ao passo que nosso sistema sanguíneo é o que mais se sujeita a esses processos. O sistema ósseo é o que tem a menor disposição para seguir o eu, podendo-se até dizer que é totalmente independente dele, embora seja organizado em função desse eu. Apenas uma pequena parte do sistema ósseo faz exceção a essa indeterminação por parte do eu, mostrando um cunho individual, são os ossos cranianos, principalmente a parte superior do crânio. Esse fato originou várias confusões. Os senhores conhecem a existência da frenologia, o estudo dos ossos do crânio. Pouco a pouco ela assumiu um matiz materialista em função das tendências do nosso tempo, embora seja considerada uma superstição pelas tendências materialistas. Fazendo uma caracterização grosseira, podemos dizer que em geral a frenologia é descrita como se procurasse, nas formas de nossa estruturação craniana, a expressão para a natureza interior do nosso eu. Elaborou-se, por assim dizer,
pontos de vista gerais explica-se que esta proeminência significa isso, aquela outra significa aquilo e assim por diante. Pretende-se localizar as características humanas nas diferentes protuberâncias que aparecem em nosso crânio. Assim, a frenologia procura uma espécie de expressão plástica do nosso eu no sistema ósseo craniano. Mas isso é uma tolice quando feito dessa maneira, embora aparentemente se